Olá e sejam muito bem-vindos ao canal Mente Espanto. Poucos sabem, mas neste exato momento, um viajante cósmico de uma idade quase inconcebível está mergulhando em direção ao coração do nosso sistema solar. Este objeto, que iniciou sua jornada a partir da escuridão gelada, muito antes da civilização humana sequer existir, está prestes a ter um encontro dramático com o nosso Sol. Ele carrega em seu núcleo de gelo e rocha os segredos da formação do nosso próprio sistema planetário. E seu peso foi recentemente estimado em uma massa tão colossal que desafia a imaginação. 33 bilhões de toneladas. Uma cifra que o torna um dos mais massivos objetos do seu tipo que já tivemos a oportunidade de observar. Ao longo desta exploração, vamos desvendar a história fascinante do cometa Tsuchinshan-Atlas. Começaremos por sua descoberta e o significado por trás de seu nome duplo, que revela uma história de cooperação científica global. Em seguida, viajaremos para as fronteiras mais distantes do nosso sistema solar, para entender sua origem na misteriosa nuvem de Oort, um reservatório de cometas que nos rodeia como uma concha gigantesca. Vamos analisar em detalhes o trabalho do renomado astrofísico Avi Loeb, que não apenas calculou a massa monumental do cometa, mas também encontrou pistas cruciais sobre sua natureza, ajudando a responder à intrigante pergunta: seria ele um simples cometa ou algo mais exótico, como uma nave alienígena? Finalmente, nos prepararemos para os momentos decisivos que se aproximam, quando o cometa enfrentará o calor intenso do Sol e logo depois será fotografado em altíssima resolução por uma sonda em órbita de Marte. Uma oportunidade que promete revelar sua verdadeira face de uma vez por todas. A passagem de um objeto tão raro e intrigante como este desperta muitas perguntas sobre nosso lugar no universo e a possibilidade de existirem outros viajantes entre as estrelas. Qual é a sua opinião sobre esses visitantes interestelares? Você os vê como fenômenos puramente naturais, relíquias da formação de estrelas distantes, ou acredita que eles poderiam, em raras ocasiões, ser artefatos de civilizações desconhecidas? Nós incentivamos você a compartilhar suas ideias, perguntas e teorias nos comentários abaixo. Acreditamos que a ciência avança através do diálogo e da curiosidade. E sempre que possível, respondemos a todos os comentários para enriquecer nossa comunidade de exploradores do cosmos. A história do nosso protagonista começa com seu nome, C-2023-A3 Tsuchinshan-Atlas. Este nome não é apenas um código, mas um registro de sua descoberta. A letra C indica que é um cometa de longo período, o que significa que sua órbita ao redor do Sol leva mais de 200 anos, e neste caso milhões de anos. A designação 2023-A3 nos diz que foi o terceiro objeto descoberto na primeira quinzena de janeiro de 2023. O mais interessante, no entanto, são os nomes que se seguem, Tsuchinshan e Atlas. Eles representam os dois observatórios que o identificaram de forma independente. Primeiro, o Observatório da Montanha Púrpura, ou Tsuchinshan, na China, e depois o Sistema de Alerta de Asteroides chamado ATLAS, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, localizado na África do Sul. Esta dupla descoberta, realizada por equipes em continentes diferentes, ressalta a natureza colaborativa da astronomia moderna, onde olhos de todo o mundo estão constantemente varrendo os céus em busca de novidades. Para entender verdadeiramente o que é este cometa, precisamos viajar para sua casa, um lugar chamado Nuvem de Oort. Esta não é uma nuvem no sentido terrestre, mas sim uma vasta e hipotética esfera de corpos gelados que se acredita envolver o sistema solar a distâncias imensas, estendendo-se por talvez um ano-luz ou mais. Para colocar isso em perspectiva, a Voyager 1, a espaçonave humana mais distante, levaria cerca de 300 anos para chegar ao início da nuvem de Oort, e dezenas de milhares de anos para atravessá-la. É nesta escuridão fria e distante que bilhões, talvez trilhões, de cometas residem em um estado de hibernação cósmica desde a formação do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. Ocasionalmente, a perturbação gravitacional de uma estrela passageira
ou as marés da própria galáxia Via Láctea podem empurrar um desses corpos gelados para fora de sua órbita estável, enviando-o em uma longa e lenta queda em direção ao Sol. O cometa Tsuchinshan Atlas é um desses viajantes, fazendo sua primeira e, muito provavelmente, única visita ao sistema solar interior. A chegada de visitantes nas profundezas do espaço sempre gera um grande entusiasmo e, por vezes, especulação. Nos últimos anos, 2 outros objetos interestelares capturaram a atenção do mundo. O primeiro foi Oumuamua, detectado em 2017. Ele era diferente de tudo que já havíamos visto. Era pequeno, com um formato extremamente alongado, talvez como um charuto ou uma panqueca. E o mais intrigante era que ele estava acelerando para longe do Sol de uma maneira que a gravidade sozinha não conseguia explicar. Normalmente, essa aceleração extra em cometas é causada pela liberação de gases, que agem como pequenos propulsores. Mas Oumuamua não tinha uma coma visível, a nuvem de gás e poeira que normalmente envolve um cometa ativo. Essa anomalia levou a debates intensos na comunidade científica. Foi nesse contexto que o astrofísico Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, propôs uma ideia radical. E se Oumuamua não fosse um objeto natural? Ele levantou a hipótese de que suas características poderiam ser consistentes com as de uma sonda alienígena, talvez uma vela de luz impulsionada pela radiação estelar. É crucial entender que Loeb não afirmou que era uma nave, mas sim que essa era uma possibilidade que a ciência deveria considerar abertamente, em vez de descartá-la de imediato. Pouco tempo depois, em 2019, um segundo visitante interestelar foi descoberto, chamado 2I Borisov. Ao contrário de Oumuamua, Borisov se comportava exatamente como um cometa típico. Ele tinha uma grande e visível coma e uma cauda, e sua composição parecia muito semelhante à dos cometas do nosso próprio sistema solar. Borisov forneceu um ponto de comparação importante, mostrando como um cometa interestelar normal deveria se parecer, o que apenas tornou Oumuamua ainda mais misterioso. Agora, Avi Loeb voltou sua atenção para o nosso novo visitante, o cometa Tsuchinshan Atlas, e realizou um cálculo fundamental, publicado em um artigo que aguarda revisão por pares. Usando dados do telescópio espacial Hubble e do telescópio espacial James Webb, que observaram o cometa e analisaram sua composição e comportamento, Loeb e sua equipe conseguiram estimar sua massa. Para fazer isso, eles consideraram vários fatores. Primeiro, o tamanho do núcleo do cometa. As observações do Hubble sugerem que o núcleo tem um diâmetro de cerca de 5 quilômetros. Em seguida, eles usaram uma densidade típica para cometas, de cerca de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Isso é metade da densidade da água, o que nos diz que os cometas não são rochas sólidas, mas sim aglomerados porosos de gelo e poeira, muitas vezes descritos como bolas de neve sujas. Combinando essas estimativas com medições da quantidade de massa que o cometa está perdendo, à medida que se aproxima do Sol e seu gelo sublima, Loeb chegou a um número impressionante de 33 bilhões de toneladas. Para dar uma ideia do que isso significa, a Grande Pirâmide de Gizé pesa cerca de 6 milhões de toneladas. A massa do cometa Tsuchinshan Atlas é, portanto, equivalente a mais de 5.500 grandes pirâmides. É um objeto de uma escala verdadeiramente monumental, o que o torna o visitante interestelar mais massivo já detectado, superando em muito tanto Oumuamua quanto Borisov. Esta massa colossal é um testemunho do tamanho dos blocos de construção que existiam nos primórdios do Sistema Solar, preservados em congelamento profundo por bilhões de anos. Talvez a descoberta mais importante do estudo de Avi Loeb, no entanto, não seja a massa, mas sim a análise da aceleração do cometa. Ele investigou as chamadas acelerações não gravitacionais, que são os pequenos empurrões causados pela liberação de gás e poeira da superfície do cometa à medida que é aquecido pelo Sol.
foi a presença de uma forte aceleração não gravitacional sem uma coma visível, que tornou Oumuamua tão enigmático e alimentou especulação sobre sua origem artificial. No caso do Tsuchinshan Atlas, Loeb descobriu que ele exibe uma aceleração não gravitacional muito fraca, perfeitamente consistente com o que se esperaria de um cometa de seu tamanho e composição. Em outras palavras, ele se move e se comporta exatamente como um objeto natural. Esta descoberta é um forte argumento contra a ideia de que Tsuchinshan Atlas possa ser uma nave alienígena. Ele se encaixa perfeitamente no perfil de um cometa clássico, embora um cometa muito grande e vindo de muito longe. Agora, o cometa está entrando no que pode ser descrito como a semana mais decisiva de sua longa existência. No dia 29 de setembro de 2025, ele atingirá o periélio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. Este será um momento de grande estresse para o cometa. Ele será bombardeado pela radiação solar intensa e pelas forças de maré gravitacionais do Sol. Muitos cometas não sobrevivem a essa passagem. Um exemplo famoso foi o cometa Aison, em 2013, que era guardado como o cometa do século, mas se desintegrou completamente ao passar perto do Sol. Se o Tsuchinshan Atlas for estruturalmente sólido, ele sobreviverá a este encontro ardente e emergirá do outro lado, talvez como um espetáculo de caudas brilhantes visíveis da Terra. Se for frágil, poderá se fragmentar em múltiplos pedaços ou se dissipar por completo. Apenas alguns dias depois, um segundo momento crucial ocorrerá. Em 3 de outubro de 2025, o cometa passará relativamente perto do planeta Marte. Esta é uma coincidência cósmica extremamente afortunada. Orbitando Marte está uma das mais poderosas câmeras já enviadas ao espaço, a High Resolution Imaging Science Experiment, ou HiRISE, a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. A HiRISE foi projetada para fotografar a superfície marciana com um detalhe extraordinário, sendo capaz de resolver objetos do tamanho de uma mesa de jantar. As equipes da missão já estão planejando manobrar a sonda para apontar a câmera HiRISE para o cometa enquanto ele passa. Esta será uma oportunidade sem precedentes para obter uma imagem em altíssima resolução de um cometa de longo período vindo da nuvem de Oort. As imagens da HiRISE poderão resolver questões que são impossíveis de determinar com telescópios na Terra. Poderemos ver a forma do núcleo, talvez identificar crateras ou outras características em sua superfície, e observar diretamente os jatos de gás e poeira que emanam dele. Se houver qualquer dúvida remanescente sobre a natureza do Tsuchinshan Atlas, essas imagens provavelmente a eliminarão. A resolução esperada é de cerca de 30 km por pixel, o que, embora não seja suficiente para ver detalhes minúsculos, fornecerá a visão mais nítida que já tivemos de um objeto como este, revelando sua geologia e atividade em tempo real. Este encontro em Marte transformará o cometa de um ponto de luz distante em um mundo real e dinâmico. O estudo de cometas como o Tsuchinshan Atlas é fundamental para a ciência planetária por várias razões. Eles são como cápsulas do tempo, ou fósseis cósmicos, formados nos confins do sistema solar, onde as temperaturas são extremamente baixas. Eles preservaram em seu gelo os materiais originais da nebulosa que deu origem ao Sol e aos planetas. Ao estudar sua composição, os cientistas podem aprender sobre as condições químicas e físicas do sistema solar primitivo. Missões espaciais como a Rosetta, da Agência Espacial Europeia, que orbitou e pousou no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, nos deram uma visão incrível desses mundos gelados, revelando moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida. Isso nos leva a uma das teorias mais fascinantes da ciência, a panspermia, a ideia de que a vida, ou pelo menos seus ingredientes essenciais, pode ter sido entregue à Terra primitiva por cometas e asteroides. Durante o período conhecido como intenso bombardeio tardio, há cerca de 4 bilhões de anos, a Terra foi atingida por um número imenso desses objetos. É plausível que eles tenham trazido não apenas água, que ajudou a formar nossos oceanos,
mas também os compostos à base de carbono necessários para o surgimento da vida. Cada cometa que estudamos, como Tsuchinshan Atlas, nos dá mais uma peça desse quebra-cabeça, ajudando-nos a entender nossas próprias origens. Ao longo da história humana, os cometas foram vistos de maneiras muito diferentes. Antes do advento da ciência moderna, eles eram frequentemente considerados presságios, sinais dos deuses que anunciavam desastres, a morte de reis ou o início de guerras. O famoso cometa Halley, por exemplo, foi retratado na tapeçaria de Bayeux, que narra a conquista normanda da Inglaterra em 1666, onde sua aparição foi vista como um mau presságio para o rei Haroldo. Foi somente com o trabalho de cientistas como Edmund Halley, que no século XVIII usou as leis da gravidade de Newton para calcular a órbita de um cometa e prever seu retorno, que começamos a entendê-los como objetos naturais, membros previsíveis do nosso sistema solar. Hoje, eles não inspiram mais medo, mas sim uma profunda curiosidade e admiração. À medida que o cometa Tsuchinshan Atlas continua sua aproximação, ele nos oferece uma oportunidade rara de conectar nosso presente tecnológico com o passado mais profundo do nosso sistema solar. Os próximos meses serão repletos de novas descobertas, à medida que astrônomos profissionais e amadores de todo o mundo apontam seus instrumentos para este visitante celestial. As observações que faremos, especialmente durante sua passagem pelo Sol e seu encontro com a sonda em Marte, fornecerão dados que os cientistas estudarão por anos. Elas nos ajudarão a refinar nossos modelos sobre a formação de planetas, a compreender melhor a entrega de água e compostos orgânicos a mundos como o nosso, e talvez a nos sentirmos um pouco mais conectados com a vasta e antiga história do cosmos do qual fazemos parte. A jornada de 33 bilhões de toneladas de gelo e poeira através do sistema solar é mais do que um evento astronômico. É um lembrete da natureza dinâmica e em constante evolução do universo.